E falando em preço dos alimentos, técnicos do governo federal projetam que o azeite, as massas e o óleo de palma estão entre os alimentos mais impactados pela decisão do governo de zerar o imposto de importação, medida que foi anunciada ali oficialmente semana passada, né? E ontem foi confirmada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. A gente trouxe aqui no final do 360 ontem a informação. Hoje a gente traz o Danilo Moliterno para nos explicar. Muito boa tarde, meu caro. Então, para quem gosta de uma boa macarronada ao alho e óleo, a conta vai ficar mais barata, né? O azeite, o macarrão, o óleo de palma, questão para que o pessoal usa. Muita gente não sabe, o óleo de palma é fundamental como matéria-prima da Nutella, já causou um monte de discussão na Europa. Mas conta pra gente o preço aqui no Brasil, Danilo. Boa tarde. Boa tarde, Yuri, Débora, a todos que acompanham o CNN 360. Exatamente, na percepção do governo, quem gosta de uma bela macarronada vai ser beneficiado porque o preço deve cair. No começo dessa história, Yuri, como você mencionou, ontem a gente teve a Camex estabelecendo essa isenção de imposto de importação para uma série de alimentos, com os efeitos passando a valer hoje para essa isenção para estes alimentos que estavam ali listados. Conversei mais cedo com técnicos do governo federal para entender quais alimentos dessa lista podem ser mais impactados, tem mais potencial de redução de preço. E eles indicaram basicamente esses três: o azeite, as massas alimentícias e o óleo de palma. Começando pelo azeite, há duas condições essenciais para que esse tipo de medida seja efetiva. Primeiro, o azeite tinha um imposto de importação relativamente alto, cerca de 9%, e tem muito volume importado. O Brasil importa muito azeite, tem uma produção nacional que é menos relevante. Para a gente ter uma ideia, no ano passado foram importados quase 800 milhões de dólares em azeite. Com muito produto entrando no Brasil com menos imposto, a tendência é de que haja, na visão desses técnicos, um impacto mais relevante nos preços. O raciocínio é parecido para as massas alimentícias, mas aí vale a gente destacar que a produção nacional de massas alimentícias é mais relevante. O volume importado é um pouco menor, por exemplo, em comparação ao azeite, mas o imposto de importação era relativamente alto, cerca de 14%. No caso do óleo de palma, como você mencionou, Yuri, a gente não teve uma isenção completa, a gente teve um aumento nas cotas. Vai poder entrar mais mercadoria isenta no Brasil do que entrava anteriormente, mas a gente também importava muito óleo de palma. No ano passado foram cerca de 340 milhões de dólares importados. E aí é muito importante você mencionar que essa coisa de que o óleo de palma ele é insumo para uma série de alimentos, porque o governo vê com bons olhos essa queda no imposto de importação do óleo de palma, porque pode ter um efeito nos preços mais disperso. A gente sabe que o óleo de palma é utilizado como insumo, por exemplo, em margarinas, em biscoitos, também em cremes, e o governo destaca, esses técnicos com quem conversei mais cedo, que são produtos que, via de regra, são consumidos por uma população mais pobre. Então é um efeito mais disperso que chega a uma população com uma renda mais baixa. Portanto, esses três alimentos, azeite, óleo de palma, também as massas alimentícias, são aqueles em que se enxerga mais potencial para que essa medida possa reduzir os preços. E aí, só para a gente arrematar, Yuri, conversava mais cedo com uma fonte do Ministério da Agricultura, e o que essa fonte indicava é que agora se inicia no governo federal um processo para se analisar o impacto dessas medidas que foram anunciadas até aqui, mas que, em paralelo com essa análise das medidas que já foram adotadas, haverá um estudo contínuo de novas medidas para fazerem parte desse pacote. Isso porque o governo não acredita em bala de prata, em medida heterodoxa para reduzir o preço dos alimentos, mas espera que um pacote com pequenas medidas que impactem positivamente o preço dos alimentos possam levar a este efeito mais relevante. Portanto, o estudo de medidas continua no governo federal. Yuri, Débora. Muito obrigada, Danilo Moliterno, pelas informações, pelos esclarecimentos. Obrigada, bom trabalho para você.